Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wilson Guardia e aqui mais um programa direto da redação apresentado ao vivo do estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano. Feriadão, ou melhor, segunda-feira, logo após o feriadão de Páscoa, muita gente folgou, muita gente passeou. Enfim, é importante agora nos atualizarmos das principais notícias da região, do Brasil e do mundo, e vocês sabem que sempre que possível eu tenho aqui no estúdio um entrevistado para falar dos mais variados assuntos. Pois bem, quem não gosta de ganhar dinheiro? Olha só, fazer um patrimônio para o futuro, deixar alguma coisa para os filhos, ou até mesmo para os anseios pessoais. Todos gostamos de ganhar dinheiro. Claro que para isso é necessário trabalho e muito trabalho, mas existe um outro caminho que, claro, que depende também do trabalho das pessoas que necessita de dinheiro. Afinal, nós vamos falar sobre investimentos em ações. Parece um assunto complicado, principalmente para quem nunca ouviu falar ou tem medo de apostar em ações. Mas não é nem um bicho de sete cabeças, existem empresas especializadas neste assunto, as chamadas corretoras, que atuam literalmente com a comercialização destes papéis, que podem ser de empresas privadas ou até mesmo do governo. E depois o nosso entrevistado vai falar um pouquinho mais sobre isso, quais são as vantagens, as desvantagens, a quem é destinado. Bom, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o nosso entrevistado de hoje. Ele é Alexandre Sambo, ele é sócio-diretor da Aluri, uma empresa que, olha só, ajuda muitas pessoas a ganharem dinheiro com ações. Não é isso, Alexandre? Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores. Prazer estar aqui com você, falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, acompanho já há mais ou menos desde 2004, 2005. Nós temos um escritório que auxilia as pessoas físicas a fazer investimento nos mais variadas formas, renda fixa, fundos de investimentos e o assunto de hoje em ações. Se tornou um desafio investir no Brasil, nos últimos 2 anos, com essa queda acentuada da taxa de juros, que saiu de 14,5% quase em 2016 para agora, começo de 2019, quer dizer, o ano de 2018 inteiro, 6,5% ao ano. E as pessoas têm a sensação ou começam a ter necessidade de que eu preciso ganhar dinheiro, meu dinheiro está parado e não está rendendo. E uma das maneiras é ir para o caminho da renda variável, que, como você falou, existe um paradigma no Brasil, sempre foi muito fácil investir em renda fixa, e agora não, para ganhar dinheiro eu preciso investir em ações. Investir em ações em países como os Estados Unidos ou na própria Europa já é costume, né? O avô ou o próprio pai, quando a criança tem ali por volta de 13, 14 anos, compra 3, 4 ações de empresas boas pagadoras de dividendos, com potencial de crescimento, e põe ali, ensina para o neto ou para o próprio filho a disciplina de todo mês pegar aquele pedacinho da mesadinha dele lá e comprar um pouco de ações. Você imagina que isso, acumulado por 10 ou 15 anos, o bolo que não se forma, né? O famoso Will Smith, grande ator americano, também começou a sua vida a ganhar dinheiro com ações. Desde muito pequeno, ele comprava um pouquinho de ações aqui e ali. Hoje, claro, é um dos caras multimilionários que existe nos Estados Unidos, claro, agregando ao trabalho dele como ator, enfim, nos cinemas, nas séries de televisão na qual ele participa, mas boa parte dos seus dividendos, vamos dizer assim, dos seus lucros, vieram de ações que ele investe desde lá do passado, desde pequeno. Mas, Alexandre, para a gente entender aqui o perfil, muita gente acha que é preciso de muito dinheiro para se investir em ações. Claro, quanto mais dinheiro se investir, maior a sua rentabilidade. Existe também uma questão de risco e tudo mais. Mas para o pequeno investidor, aquela pessoa, como o senhor disse, tem um dinheiro parado, não tem toda a rentabilidade da caderneta de poupança, por exemplo, que é um valor muito irrisório
mensalmente e quer arriscar um pouquinho, tem essa pretensão, essa disponibilidade de investir, arriscar e conseguir talvez um rendimento muito maior para aquele dinheiro que estava ali parado em caixa. Qual que é o primeiro caminho? Bem, o caminho, assim, o que a gente fala é pensar no longo prazo, né? É investir pouco, mas investir sempre. Então aí a gente entra a questão da disciplina. Hoje, você tem na Bolsa excelentes ações, como de Banco Itaú, lojas americanas, todas negociadas em Bolsa, a valores de R$50, R$60 por ação. Obviamente, como você falou, as pessoas ficam com aquele mito de que eu preciso ter muito dinheiro para investir na Bolsa. E se eu investir todo mês um pouquinho, né, no começo vai ser muito... não vai parecer atraente comprar, muitas vezes, R$200, R$300 em ações, que vai comprar ali 4, 5 ações, mas no longo de um ano, quando juntado aos dividendos que essas empresas geralmente pagam, bimestralmente, semestralmente, quer dizer, que é uma forma dela dividir o lucro, porque quando eu compro Bolsa, o que eu estou fazendo? Eu sou o sócio, eu sou o pequeno acionista daquela empresa. Então, eu tenho que ter um perfil, pensar no longo prazo, ter disciplina, e uma coisa muito curiosa, que as pessoas acham que nós, quando apoiamos, ou no mercado, existe alguém que saiba o que vai acontecer. Mas a visão que a pessoa tem que ter é uma visão qual? De aquela empresa, que empresa que está dando lucro, né? Assim, para eu ter rendimentos mensais ou anuais, que seja, a empresa tem que dar lucro. Então, quando eu olho uma rede de drogarias, então vamos pegar um exemplo, Raia Drogasil, que em cada esquina tem uma, eu vou lá e entro aquelas lojas lindas, maravilhosas, muito bem investido. Vejo muita gente hoje, eu costumo falar que farmácia tem um lado, não vende medicamento, né? Vende tudo. Cosmético, perfumaria. Que tem um valor agregado muito grande, que provavelmente vai gerar uma receita muito boa para aquela empresa, vai dar lucro e o acionista vai ter participação. Então, ter uma visão de longo prazo, assim, pensar, poxa, aquela empresa daqui a 10 anos vai estar muito maior que hoje, é uma forma de eu ver o futuro assim, eu vou ter muito dinheiro junto, eu vou crescer junto com essa empresa. Então, assim, é esse perfil de querer ser o minoritário, mas crescer junto com a empresa. E como é um mercado regulado por Bolsa de Valores, e a Bolsa de Valores ela mantém essa transparência, ela cuida do pequeno investidor, né, se torna muito atraente você saber que aquela empresa tem capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo, né, um ambiente onde eu vou estar protegido por um sistema, por uma regulamentação. Então, obviamente, hoje na Bolsa nós temos aí por volta de 400, 450 empresas listadas, e aí temos talvez 30% de empresas que são realmente muito atraentes. Então eu preciso adquirir algumas noções básicas dessa coisa, né? Espera aí, o conceito principal para ser sócio, eu tenho que ser sócio de uma coisa que dá lucro. Porque os outros 70% das empresas que estão listadas em bolsa, muitas vezes o cara não consegue entregar lucro e você, obviamente, você vai ser afetado. Acaba perdendo dinheiro. E aí, as duas maneiras que você tem para ganhar dinheiro, que é a empresa crescendo o valor nominal da ação. Então, eu comprei ação a R$10 hoje, e daqui 5 anos ela está valendo R$30, R$40, é uma forma de ganhar dinheiro e uma expectativa do investidor. A outra forma é como? Através dos lucros que ela vai me distribuindo a cada período, nessa periodicidade que eu te falei, e aí o que eu vou fazendo? Eu vou reaplicando, eu vou comprando mais ações para que no futuro, ou eu deixe para o meu filho, ou eu use como uma forma de rendimento fora a renda fixa. Sim. Essa questão que o senhor comentou chama muito a nossa atenção, por exemplo, da valorização dos papéis destas ações. Nesse sentido, seria mais para alguém que já está mais habituado com investimento em bolsa, em ações e tudo mais. Para aquele que está começando agora, talvez esse de rendimento bimestral ou semestral seria o caminho mais seguro, talvez? Então, Wilson, é interessante, porque, obviamente, né, as pessoas muitas vezes, hoje eu costumo dizer que as mídias sociais, esses vídeos de YouTube, né, ou da própria Betina, que saiu agora, né, invista R$1.000 e tenha 1 bilhão, né, são coisas realmente factórias, coisas que não são reais. E que realmente, viver de rendimento de bolsa ou de valorização de papel, né, requer realmente que a pessoa tenha um acompanhamento mais aproximado, tenha uma visão mais especializada,
Tem um que a gente chama muitas vezes um pouco mais de timing, assim, de agora é a hora de comprar, esse papel vai dar uma explodida em poucos dias, que muitas vezes as pessoas acham, mas tem alguém que sabe antes. A gente costuma dizer que insider information é uma coisa criminosa na Bolsa. Então, assim, mas para aquele que vive mais perto, realmente precisa de muito mais especialidade, muito mais dinheiro e querer correr mais riscos, isso é fato. Para aquele perfil que nós estamos falando, investidor de longo prazo, aquele cara disciplinado, realmente ter o conhecimento básico, não precisa de um acompanhamento diário das ações ou mensal, quanto que está valendo, assim, tirar o foco do que importa, né? Porque a gente costuma dizer que as pessoas têm outras coisas, o cara é médico, o cara é dentista, o cara é um pequeno empresário, então não pode tirar da atenção dele aquela oscilação Então é confiar que eu comprei uma ação que no longo prazo eu vou fazer investimentos e eu vou ter lucro. Então é muito mais tranquilo, é muito mais, como você falou, muito mais seguro, né? A gente costuma brincar no escritório, muitas vezes você tem aquele cunhado que vem lá e fala, comprei uma pizzaria, você não quer me emprestar uns 10% do valor, 15%, aí você vai ser meu sócio, tarará, tarará. A gente costuma dizer que isso tem muito mais risco do que você ser sócio de um Itaú, de uma Lojas Americanas, não propriamente de uma Petrobras, ou enfim, de uma Eletrobras, empresas estatais. Nós vamos entrar nessa questão das empresas estatais no segundo bloco, Alexandre, porque a produção me chama a atenção aqui quanto ao tempo. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos da sequência. É rapidinho, fiquem ligados na nossa programação. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o programa Direto da Redação, apresentado aqui no estúdio da TV Grande ABC pela cidade de São Caetano. Estou aqui com o celular na mão, às vezes as pessoas estranham, nossa, o cara está com o celular no meio do programa. Não, é justamente para fazer uma interação com você, internauta, telespectador, que acompanha a nossa programação via rede social, pelo facebook.com/seu canal regional. Na nossa página vocês podem enviar sugestões, críticas, fazer perguntas para o nosso entrevistado. Afinal, quem aqui não quer ganhar dinheiro, fazer um pezinho de meia, pensar a médio e longo prazo, por que não? No primeiro bloco, claro, nós falávamos aqui sobre o perfil do pequeno investidor. Como o Alexandre disse, há ações a partir de 50, 60 reais. Aí você pensa, mas eu comprar uma ação de 50, uma ação de 60, isso vai me dar uma rentabilidade? Quais são as vantagens? Na verdade,
você fazer um pezinho de meia ali, investir R$200, R$300 por mês, para quem tem essa disponibilidade, ou até menos. Mas isso pensando a longo prazo, pode ter certeza que isso te dará bons resultados lá na frente. O Alexandre também comentou referente a investimentos em empresas sólidas, já consagradas no mercado, como ele próprio citou, aqui instituições bancárias, instituições financeiras, como o Banco Itaú, um dos maiores no nosso país, com certeza é uma empresa sólida que dificilmente vai dar prejuízos para os seus acionistas. Assim como o Banco Santander, o Banco Bradesco, são empresas sólidas, consolidadas no mercado. Conversava aqui com ele também, nos bastidores, referente às ações, por exemplo, das lojas Renner, né? Das lojas Renner, que recentemente passou por uma mudança no seu quadro de presidência. Isso, segundo os economistas, segundo as pessoas que trabalham diretamente com ações e com as bolsas, foi feito de uma forma tão natural e tão bem preparada que as ações elas não sofreram oscilações negativas, não é, Alexandre? Sim, como a gente conversava, surpreendeu o mercado essa questão da internacionalização e a empresa sofreu uma valorização muito grande. Tem alguns pontos do que você está falando que me remetem a um estudo. Eu fiz um estudo para alguns clientes, né, de fazerem aplicações de R$300, R$400 mensalmente durante 10 anos. E a gente projetou isso num estudo comparado ao que todo mundo conhece, né, ou a poupança ou uma renda fixa. E um estudo que eu fiz foi com uma empresa conhecida, que é a Vale, do Rio Doce, que teve esse episódio triste agora no começo do ano, mas reforçando aquilo que a gente fala, né, de pensar numa empresa que daqui 10, 15 anos vai estar dando lucro, né? E eu fiz um estudo de 2008 a 2018, todos têm acompanhado, o Brasil está parado, basicamente, alguns meios já falam de a década perdida de novo nos investimentos. E é muito interessante, o acumulado de R$300, R$400 aí, na taxa de juros que a gente tinha, de 14, agora em 6, ele chegava mais ou menos acumulado em 10 anos em uns R$70 mil, né? Como você falou, de pouco em pouco, quando você vai ver, você tem bastante dinheiro. Na Vale do Rio Doce, até um pouco antes de acontecer, eu estava em Brumadinho, que a ação custou quase R$60, custou ali R$56, R$57. Quem fez, nesses 10 anos, todo mês, comprando R$200, R$300 ali, sem aumentar um centavo e reaplicando as coisas, tinha mais ou menos R$140 a R$150 mil. Um bom montante. Um bom montante, por quê? Porque juntava a valorização do ativo, como você vinha dizendo, e os rendimentos que a empresa paga, que Vale paga mais ou menos a 4 vezes por ano, ela paga dividendos para o acionista. Com esse fato, e aí é o que acontece, né, que o investidor muitas vezes se desespera, com esse fato de Brumadinho, por exemplo, a diretoria da Vale anunciou que esse ano ela não vai pagar nenhum tipo de dividendo. E aí o acionista, a primeira coisa que ele faz é, vou me livrar das ações ou vou quebrar o meu projeto. Então, a gente costuma dizer no escritório que o planejamento é muito importante, pensar a longo prazo, quer dizer, nessas coisas de curto prazo, eu devo sair do ativo, eu devo tomar uma decisão que não estava no plano. Até porque a desvalorização se ele vende nesse momento. E aí houve isso, a ação aconteceu na véspera do feriado de São Paulo, a bolsa estava fechada na sexta-feira, aconteceu bem na sexta-feira na hora do almoço, as ações de Nova York caíram 8%, aqui quando abriu na segunda-feira abriu caindo 10%. Muitas pessoas se livraram, a ação de 56, ela abriu nos 46, 45, poucos dias estava custando 40, hoje ela está custando 52 de novo. Né? Por quê? Porque naquele momento era um desespero, parecia que tudo, que iam fechar a Vale do Rio Doce, todas as multas possíveis, e a empresa hoje já conseguiu dimensionar o impacto de Brumadinho, das multas, e ela voltou rapidamente. Então, assim, tem que ser realmente uma visão de longo prazo, empresas sólidas que dão lucro, porque fatos como esse estão fora do radar. Né? Existe um americano, na verdade ele é radicado americano, Nassim Taleb, que escreveu O Cisne Negro, que fala que esses eventos são espécies de cisnes negros. Né? Então, o que é um cisne negro? Não sei se você já ouviu falar,
mas é que quando descobriram a Austrália, né, para os americanos ali, né, e europeus, só existia o cisne branco. E chegou ali na região ali da Austrália, encontraram os cisnes negros. Então, assim, coisa que estava totalmente fora do radar das pessoas, o que impactou, né? Falou assim, nossa, tem coisas que acontecem que estão fora do radar. Brumadinho foi uma delas. Então, renda variável, que é você investir em ações, tem essas surpresas que muitas vezes eu preciso estar preparado ou preciso evoluir no conhecimento. Aí, como você falou, eu saio hoje de iniciante, mas daqui 10 anos também eu tenho que ter feito uma caminhada, uma jornada de aprendizado para que quando acontecem umas coisas como essa, eu tenho como me proteger, que é bonito também nessa história, que não é só comprar ação e esquecer, né? Então, assim, eu vou comprar ação, vou fazer investimentos regulares e vai chegar um determinado momento da história que eu vou deixar de ser um iniciante, eu vou ser um investidor já com conhecimento intermediário, muitas vezes até avançado, até para que eu possa proteger esse meu patrimônio. Perfeito. Então, a ideia é incentivar o investidor, que o brasileiro, como você falou, ainda não tem, para tudo, talvez 70% das pessoas economicamente ativas investem em ações, 70%, 80%. A gente está chegando agora a quase 1 milhão de CPFs na Bolsa, quer dizer, perto de 200 milhões, a gente ainda, como investidor de renda variável, nada, estamos engatinhando. Então, é muito interessante assim que tem que pensar nisso como uma jornada, né? O investir em ações como uma forma de obter conhecimento. E, Alexandre, claro, é importante a gente sempre destacar essa questão dos investimentos. Muita gente diz o seguinte, vamos investir em empresa pública. Empresa pública não dá prejuízo, principalmente no setor elétrico. Um dos exemplos, que a tendência é sempre aumentar a sua base de clientes e nunca retroagir. Mas tem um assunto que está em pauta. Há muitas ações negociadas da Petrobras. O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro já sinalizou, pelo menos tem um projeto, a intenção de privatizar a Petrobras, ou seja, vender ao mercado, colocar ela no mercado, enfim. É o momento de se comprar ações da Petrobras ou não? Veja, Wilson, bem... Quando a gente fala em investimento em empresa estatal, em empresa privada, o primeiro detalhe que o investidor tem que se atentar o investidor privado ele vai estar muito mais alinhado com objetivos de resultado do que uma estatal. Vamos pegar o que acabou de acontecer, né? O petróleo bombando, os preços do petróleo lá fora. A empresa, para não ter prejuízo, tinha que ajustar os valores, um aumento de 5,17, alguma coisa nessa casa, e o Bolsonaro, como a Dilma fez com o setor elétrico lá em 2006, usou da caneta. Isso impactou nas ações em 2, 3 dias, uma valorização de mais ou menos 10% a 12%. Então esse é o primeiro ponto, quer dizer, investir em estatal, existe uma expectativa de privatização e valorização das ações, sim, porque a Vale era uma estatal e do que ela era lá atrás do que é hoje, é uma empresa totalmente diferente. É muito voltada para o acionista, muito voltada... Ainda há participação do governo, menor percentual, mas ainda há participação. Mas a maior parte toda privatizada. Então, sim, é positivo, né, uma mensagem dessa como o Bolsonaro emite, assim, esse passo que ele dá. Eu acho que o governo, né, como dizem, aí, pegando a reforma da Previdência, o governo tem que ser dono de nada. Né? Então, assim, ele tem sim que dar concessão, dá para quem sabe fazer, sabe tirar, para dar resultado para o país, para o acionista. Né? Então, sim, investir em estatal tem esse viés, pelo menos por enquanto. Mas no curto prazo pode acontecer essa coisa. O cara ameaça privatizar, você está comprado na ação, despenca 10%. Então, de novo, a visão investimento estatal não pode ser uma visão de curto prazo, não só para pegar esse movimento de valorização, porque a empresa vai deixar de ser estatal e vai se privatizar. Perfeito. Eu penso a seguinte coisa, no longo prazo, uma concessão de petróleo, uma concessão de uma energia elétrica, como você falou, é um setor de infraestrutura, né? Por mais que tenha crise, você não vai deixar de consumir luz, né? Cidades não vão deixar de expandir. Então,
Para quem quer dividendos, quer receber rendimentos, sim, o setor de energia, seja uma concessão, seja do governo, como estratégia de investimento tem tudo a ver. Agora, perfeito, eu fico muito cuidadoso, ou a gente tem um critério lá no escritório que é, poxa, eu vou investir numa estatal ou investir numa concessionária? Muitas vezes a gente vai na concessionária porque está na mão do setor privado, porque o presidente é um cara que tem um currículo voltado para resultados, uma governança transparente, o que a gente não viu na Petrobras, por exemplo, no governo Dilma, pós-Lula, que a empresa quase quebrou, né? Você vê o que ela era deficitária e agora é. Por quê? Por colocar pessoas em cargos públicos, cargos comissionados, e que não tinha nada a ver com o investidor. Então, investir estatal nesse momento pode ser uma boa em termos de valorização nominal, quer dizer, a ação sai de 10 para 20? Poxa, pode. Mas aí eu já teria, como você falou, muito mais cuidado, um pouco mais conservador. Então, por exemplo, se eu estivesse investindo R$300 por mês em ações, eu colocaria 200 numa empresa privada e 100 numa estatal. Perfeito. Bom, Alexandre, a produção me alerta quanto ao tempo, nós temos aqui um minutinho ainda. Eu queria que o senhor comentasse um pouco já para a nossa audiência, aqui o Pedro Umbelino, do MBL, que nos acompanha, o Dionis, enfim, tantas outras pessoas que nos acompanham nessa live pelas redes sociais. Queria que o senhor aproveitasse aqui e passasse o serviço da Luri, por que não? Para quem tem interesse em investir em ações, conhecer mais sobre essas modalidades, enfim, de fato ter um dinheirinho guardado ali e quer fazer esse dinheiro girar. Por favor, fique à vontade, passe o seu endereço, o telefone, à disposição. Tá bom, Wilson. Nós, da Luri Investimentos, somos um escritório de assessores de investimento, uma profissão no Brasil extremamente nova, né? Nos Estados Unidos já existe desde a década de 80. Ela é similar ao que o gerente de banco faz, mas a gente é muito mais especializado em produtos financeiros voltados para investimento. Temos um escritório aqui em São Caetano, temos um escritório em São Paulo. Sentamos com as pessoas, planejamos os objetivos de curto, médio e longo prazo. Temos um viés assim, de educação, de como montar um portfólio de investimento, como investir em ações, como escolher uma empresa. Somos afiliados ao grupo XP Investimento, que nos últimos 10, 15 anos aí cresceu, até o Luciano Huck é o garoto propaganda da empresa. Então, nós somos afiliados a essa corretora, que é por onde as pessoas têm a conta de investimento e fazem os investimentos diretamente no próprio CPF, com senha, com tudo controlado pelo próprio investidor. Certo, Wilson? Fica onde? A Luri? Pode passar aqui a gente fica aqui no Network Park Business, aqui perto do Cerâmica, do Shopping Cerâmica, na Alameda Terracota, 185, 6º andar, sala 629. Estamos à disposição para contatos de vocês. É isso aí, na internet, só dá uma busca lá na Aluri com 2 L's, vocês vão achar muitas informações, boas referências para a equipe da Aluri, claro. É sempre importante pensar no futuro, pensar no nosso bolso, no nosso dinheiro e tratar com carinho. E certamente a equipe da Aluri está à disposição para ajudar a você pensar lá na frente e garantir um futuro melhor para você, para sua família e, claro, para aqueles que ficarem. Afinal, ninguém é eterno, não é isso? Com certeza, é uma bela pé de meia para quem vai ficar. Perfeito, eu agradeço a companhia de todos, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, curtam e compartilhem as nossas entrevistas nas redes sociais. Um forte abraço, até o próximo programa, tchau, tchau.